Fala, fãs de Deus, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do ID Podcast, o podcast que tem como objetivo te ajudar a encontrar a sua verdadeira identidade, a identidade a qual Cristo preparou para você viver. E somente através dele nós alcançamos a libertação e a transformação e a verdadeira identidade. E no episódio de hoje, nós temos um convidado muito especial, que além de ser um bispo, ele é o meu bispo, é o meu pastor, é o meu líder, Bispo Edivaldo José dos Santos. Seja bem-vindo, bispo. Bater palma também. Obrigado, pastor Alene. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E a todos os ouvintes, da audiência, da ID. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, toda a sua casa, toda a equipe que participa. E para mim é um prazer, privilégio estar aqui nessa tarde contigo, fazendo parte. Eu tenho certeza que nessa tarde Deus tem coisas grandes e as pessoas que vão estar nos ouvindo serão edificados. Será um papo muito aberto e maravilhoso. Que Deus abençoe a todos. Amém, bispo, amém. E a gente já conhece um pouco do senhor, né? Já um pouco há 24 anos que eu estou no ministério, então eu conheço bastante. Mas os nossos ouvintes, né? As pessoas que estão nos assistindo, nossos seguidores, querem saber quem é o Bispo Edivaldo. Além dos rótulos que colocam, né? Ou que já colocaram, quem é ele na íntegra? Bom, Edivaldo nasci em 23 de agosto de 1971, aqui em São Miguel Paulista, São Paulo. Aos 3 anos de idade, meus pais tiveram alguma dificuldade na questão do relacionamento, separaram, e minha mãe resolveu me levar para a Bahia para conhecer meus avós paternos, tanto eu quanto a minha irmã mais velha, que é a Laurice, e ali ficamos. Eu fiquei dos meus 3 anos de idade até os meus 22 anos. Após esse tempo, dos 23 para cá, eu vim para aqui, para Guarujá. Já conheci a minha esposa, a Neinha, como namorada, e aqui nós afirmamos o relacionamento, estamos casados até hoje. O Edivaldo teve um privilégio, ainda que não fui criado com meus pais, mas fui criado com meus avós. Minha avó já era serva de Deus, a primeira igreja batista de Piauí, conhecido como Rio Novo, mas é Piauí. Ali eu tive o privilégio de ser criado no Evangelho, desde os meus 3 anos de idade. Me batizei com 15 anos de idade também. O Edivaldo nunca teve contato com bebidas, nem com drogas, nunca fumei um cigarro nenhum na minha vida, não sei o que é bebida. E essa é minha história, minha vida, Edivaldo. Na minha infância, fui bem cuidado pelos meus avós. Além de mim, minha avó criou mais 8 netos. Eu era o 9º neto. Não teve como ela fazer mais comigo, porque também tinha mais. Uhum. Por isso, ser criado no Evangelho, também gostava de jogar bola. Joguei bola há muito tempo. Fui muito fã de futebol também. Hoje aposentou. Hoje se aposentei, parei. Joguei bola. Aos meus 18 anos, tive a oportunidade de me inscrever no Exército. Fui convocado, servi o Exército também na Bahia. Não segui carreira a pedido da minha avó, mas consegui também passar. Ao sair dali, recebi medalha de honra ao mérito, de bom comportamento. Não deu para prosseguir devido ao pedido dela. Futebol, tentei jogar também como profissional na Bahia também, mas não consegui. E essa é a minha história. Aqui também jogava bola, brincava também. E com praticamente 1999 foi onde eu aceitei Cristo. Cristo me aceitou, melhor dizendo. Me converti ao Senhor. Esse tempo eu estava afastado, Não estava podendo congregar devido ao trabalho. Então, quando eu dei a oportunidade de 1999, onde surgiu a Igreja Fonte da Água Viva, através do pastor Carlos César e Célia e a pastora Cosmira, São meus cunhados, foi ali onde eu tive a oportunidade de retornar para o Senhor. Sim. Essa é a minha parte do dia a dia. De lá para cá a gente vai falando um pouco, aí como me tornei um cristão, Realmente me converti ao Senhor. Lá fui criado, mas eu não tinha experiência nenhuma. Na realidade, eu servia a Deus através da minha avó, tipo Jó, Uhum. Jó 42, Jó disse, bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Ele disse que falava coisas sem saber, né? De ter todo entendimento. Ele diz: antes eu te servia por ouvir falar, mas hoje meus olhos te contemplam. Então, toda a minha história de infância, eu servi a Deus através da minha avó, que me conduziu, como eu acabei de dizer. Mas de 99 para cá, são 25 anos, iremos completar 26 anos na presença do Senhor. Hoje eu contemplo com meus próprios olhos, tenho experiência com Deus. Não vivo mais só pela fé da minha avó, mas daquilo que eu realmente creio, confio naquilo que Deus está fazendo na minha vida. Glória a Deus. E como foi esse processo seu de conversão? Porque a gente fala muito sobre rótulos aqui, sobre cargas que as pessoas colocam sobre nós, ou falam que nós somos, mas nós descobrimos em Cristo aquilo que não somos aquilo, né? Que nós nascemos para viver uma nova vida em Cristo. E o senhor tem algum rótulo que foi colocado sobre a sua vida, que o senhor conseguiu se libertar dele através de Cristo Jesus? Ou esse testemunho, né, de algum rótulo, ou vários, né, ou alguns que ainda está em processo, retirando, enfim. Se você puder falar para a gente um pouco sobre isso. Não tive muito, assim, essa parte de cobrança ou de rótulo. Foi mais a dificuldade que eu tinha, pastor Aline, no sentido familiar, como eu acabei de dizer. Eu tinha essa dificuldade de respeito à minha formação, principalmente cognitiva, a minha personalidade, meu caráter. Não tive um caráter deformado por motivo da minha avó que me criou, mas eu tive essa dificuldade na questão da ausência dos meus pais. Então, por muitos anos, eu tinha essa dificuldade. Então, eu criava dentro de mim essa dificuldade de crescimento. Eu tinha insegurança até mesmo na hora de casar, de ter meus filhos, porque existia esse impasse total. Quando vim para Cristo, foi onde eu realmente tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, ele trabalhou no meu interior, trabalhando de forma bem profunda, fazendo-me entender que Cristo ele ia superar na minha vida e transformar. Graças a Deus, aí eu com 23 anos casei-me. Em seguida já teve o Davi, que é meu filho mais velho. Então eu fui aprendendo, entender que criar meus filhos eu não devia fazer só porque eu não tinha o pai, mas fazer porque eu realmente era o pai dele, de cuidar. 5 anos depois nasceu a Sara, que está com 25 anos, agora vai fazer agora em julho. Então, de lá para cá, Deus trabalhou, eu não tive mais essa dificuldade. Concernente de igreja, eu tive a oportunidade, também o privilégio, de ser acompanhado por pastor Carlos César, Célia, já tinha uma experiência. E no ano de 2000, o bispo Aguinaldo Vieira, que é o pastor presidente nosso e bispo, como superintendente, então ele já tinha uma vasta experiência, né, ministerial. Então, de 2000 até 2005, eu tive o privilégio de andar lá do lado com ele. Então, não tive tanta dificuldade em questão ministerial, devido a ele ia me ensinando, ia vendo, ia aprendendo essa questão ministerial. Tive outras dificuldades também, devido ao tempo que eu falei, do exército. Eu também parei de estudar, não concluí. Nesse período de igreja, eu também trabalhava muito, mas teve um tempo que eu tive que retornar também, né? Eu vi a necessidade de aprender mais um pouco, até principalmente na questão secular, né? Na escola, voltar a estudar, aprender. Teve pessoas de sentar comigo, de não me cobrar, mas de me orientar, mostrando-me a necessidade de aprender, porque Deus tinha um propósito na minha vida e eu teria que estar preparado desta maneira. E daí eu voltei também a estudar, concluir. Depois eu entrei também na oportunidade de fazer o curso num seminário teológico. Cheguei a fazer o bacharel em teologia, depois fiz o mestrado também. Tudo pela necessidade da obra. Então, de lá para cá, vou adquirindo experiência. Então, não tive tanta cobrança, tanta dificuldade, rótulo para poder sobressair. Amém. E o senhor ficou com a sua avó e nesse período você perdeu o contato com a sua mãe, né? Sim. Porque hoje em dia a gente tem as redes sociais que facilitam, né, encontrar pessoas que acabam se perdendo ali, né, pela distância, mas naquela época a gente não tinha. E aí você ficou sem ter o contato com a sua mãe e
Quantos anos vocês ficaram sem se ver, sem se falar? 33 anos. 33 anos. Vim conhecer minha mãe com 33 anos de idade. E aí, como que foi esse momento? Porque, assim, foi uma coisa muito marcante pra gente do ministério, viver esse momento, né? Na época que você encontrou ela ainda não tínhamos esse acesso a todas as redes sociais, mas o Senhor usou ali a vida do Bispo Aguinaldo, né? Para falar profetizar, eu lembro que foi no Dia das Mães, né? Profetizar que no próximo Dia das Mães você estaria com a sua mãe. E Deus fez a promessa e ele cumpriu. Como que foi Isso mesmo. Ótimo ponto. Bom, primeiro vamos falar às pessoas que vão estar nos ouvindo, não importa o horário, principalmente as pessoas que têm uma dificuldade na família, né? Sim. Talvez também já passou esse processo, está passando esse processo que eu já passei, essa ausência paterna, né? Uhum. E materna também. Então, você vai se edificar. Além dessa participação minha em servir a Deus, foi onde Deus gerou sempre em mim não trazer mágoa nem rancor acerca dos meus pais. Uhum. Primeiro, eu entendi que meus pais, eles tiveram dificuldades, talvez não pôde me criar. Eu, por ser criado com minha avó, eu vi isso como um propósito de Deus, uma oportunidade. Uhum. Também até porque minha avó era serva de Deus. Não guardei mágoa, entender que, independente de que eles não me criaram, mas eles eram meu pai, foi eles que me colocaram no mundo e tiveram dificuldade como qualquer outra pessoa. Então, não deixei mágoa nenhuma, que é muito importante a pessoa que está me ouvindo, que às vezes está com isso no coração, se sente abandonada, se sente rejeitada. Na minha adolescência, eu também tinha essa sensação dentro do meu interior. Uhum. Principalmente no tempo das crianças, dia dos pais, dia das mães. Então, assim, eu tinha essa dificuldade de não ter um abraço do meu pai, da minha mãe, no dia das crianças. No dia das mães, eu não poder levar um presente, dizer à minha mãe, eu te amo. Uhum. O quanto dizer para ela, o quanto eles eram importantes na minha vida. Com a presença dos meus avós, então auxiliar. Mas como meus avós tinham outros netos, então não dá para a gente fazer tudo isso aí. Então é muito importante que a pessoa entenda para que seja curada dessa parte. Não deixar que a mágoa, né? Esse rancor, crie uma raiz de amargura no seu coração. Seu pai não lhe criou, mas ele é seu pai. Independente do que ele é hoje, sabe? Independente de tribo, raça ou língua, das condições financeiras, se é vivo ainda, deve perdoar. Se já partiu, também deve perdoá-lo. Então, voltando ao assunto, da parte da minha mãe, em 2004, 2024, fizeram 20 anos que eu conheci, eu tive um encontro com a minha mãe, certo? Foi onde esse ato profético, recordo-me, no mês de maio agora, que é o segundo domingo do mês, se eu não falar a memória, que é o Dia das Mães. Sim. Então, o bispo ali na Avenida do Bosque, 535, no templo da Igreja de Fonte da Água Viva, ele fez aquele ato profético, me chamando e falou, olha, meus irmãos, todo ano o bispo Edivaldo, ele ora para que ele venha encontrar a mãe dele, é um sonho que ele tem, e hoje eu quero fazer diferente, quero chamar aqui a dona Edinalva, que é minha sogra, ela está ali no centro da igreja, né, no santuário, e ele disse, então, irmã Edinalva, vem até aqui o altar, o bispo Edivaldo está aqui, então vai ao encontro dela. Então, esse ato profético, é como ele estivesse abraçando hoje a mãe dele. Sim. Aí foi aquele momento glorioso. Todo mundo chorou. Todo mundo chorou, porque aquela coisa maravilhosa. Sim. Eu senti naquele momento, pastor Aline, algo muito sobrenatural da parte de Deus, uma confirmação que aquilo estava acontecendo. Ali é de forma literal nós dois, mas de forma espiritual, eu estava vendo praticamente, realmente, minha mãe. Apesar de que eu não conhecia ela, até porque eu tinha 3 anos de idade, não sabia da altura da minha mãe, a cor praticamente dela, não tinha uma foto, havia essa deficiência da questão de internet, uma foto principal, telefone, sabe? Tudo tinha dificuldade. Então, foi daí que eu criei, junto com a igreja, foi aquele momento glorioso. Aí passou maio, em junho, nessa época, nesse período, eu já tinha ido me inscrevi no programa do Faustão. Na época tinha um chamado Wagner Monte, eu acho que ele já até partiu para a glória. Ele fazia parte do programa lá na Record, tinha um programa de Ratinho. Então eu me inscrevia para mim ter a oportunidade de contar e apresentar.
E tentar achar E sua mãe. tentar achar minha mãe, dizer, ó, eu estou aqui e tal, mas não dava. Sempre que ia, estava cheio, não dava mais e tal. Nessa última vez, por incrível que pareça, que eu fui na Record, lá na Barra Funda. A última vez que eu fui fazer esse cadastro para ver se eu tivesse uma oportunidade de ser entrevistado e falar acerca da minha mãe, contar um pouco da minha história. Através da TV, ela poderia me ver e aí se identificar também. Enfim, tive aquela sensação que algo estava acontecendo da parte de Deus. Nesse período que o bispo fez ato profético, enfim, quem estava congregando conosco nesse tempo foi o pastor e doutor, que ele é advogado, Francisco Edilson. Ele viu toda aquela história, ele se calou e ele, no outro dia seguinte, ele começou a trabalhar. Assim, ele me contou depois, colocou ali alguém, um investigador, e ficou procurando até quando ele encontrou. Quando ele encontrou o endereço, por ele ser advogado, ele fez tudo isso, né, por conta. Foi um momento muito maravilhoso. E foi daí que ele encontrou. Minha mãe morava e namora até hoje, só mudou de endereço, de rua, mas o bairro é o mesmo. No bairro do Limão, na rua Itaú, número 35. Aí eu, nesse belo dia, já foi um mês em seguida, quer dizer, foi o segundo domingo do mês de maio. Aí quando foi em junho, foi o tempo do encontro. Foi nesse dia que eu estava a serviço da obra do Senhor, quando eu voltei, a Neném já estava já com os olhos já tão inchados de chorar e me apontando, eu sem saber que era. Quando eu vi, estava lá o nome da minha mãe, né? Leonice Carvalho de Oliveira, Rua Itaú, número 35, e o número da casa dela, do telefone. Sim. Aí, quando eu tive a oportunidade, liguei para lá. Aí, minha sobrinha, chamada Gabriela, ela tinha 6 anos de idade na época. Aí atendeu, minha avó não está. Aí eu entendi que minha mãe já tinha outros filhos também. Enfim, resumindo, eu passei a saber que minha mãe é casada também com o seu Maurílio. Hoje eu considero como meu padrasto. Ela tem mais 5 filhos também. Minha mãe também é serva de Deus. Criou todos os meus irmãos na presença do Senhor, o Elias, Isaías, o William, a Lília e o Maurílio Filho, que é o último. Ela criou todos eles na presença do Senhor, graças a Deus. Foi dali que eu marcou, durante o dia ela estava trabalhando, à noite eu liguei de volta, foi onde ela atendeu, ela chorava de um lado, eu chorava de outro. Imagina a mão tremendo. Foi uma tremedeira tremenda. Aí quinta-feira depois o culto, já contei para a igreja também, do momento, nem ainda tinha visto ela. Aí pelo telefone ela falou, meu filho, essa história é um pouco longa, seus irmãos não sabem dessa história, só quem sabe é meu esposo, que ele queria me apoiar para ir, mas nasceu um filho, nasceu outro, acabou eu não indo. E eu me sentia muito cobrada com isso. Todas as vezes que passava um programa na TV, eu saía da sala e ia para o quarto chorar, porque eu tinha essa cobrança. Então, na realidade, pastor Aline e todos os ouvintes, não só eu, minha irmã, tinha essa situação de tristeza por esse rompimento maternal e paternal. Minha mãe também sofria, porque todas as vezes que nascia um filho dela, em vez de ela se alegrar, ela ficava mais triste, porque ela sabia que deixou 2 filhos para trás. Então, minha mãe não sabia se os filhos dela estavam vivos e, se tivesse, se ia recebê-la de braços abertos. Então, tinha essa cobrança. Tem o outro lado também, tem né? Outro As lado pessoas também. esquecem disso, né? Que Exatamente. tem um lado que tem que deixar, né? Que as pessoas abandonam, mas às vezes, por medo, pela insegurança, a situação, acaba tendo que deixar, e ela, às vezes, até poderia se sentir culpada e com vergonha de ir atrás de vocês, né? Exatamente. Que é importante a pessoa que está nos ouvindo agora, talvez está passando por isso, e causar essa mágoa no coração, entender que a sua mãe, se é o lado do pai também, passou por alguma dificuldade também. E a história é tão tremenda, né? Inclusive, eu escrevi um livro sobre isso também, que o título do meu livro é Um Sonho que Tornou Realidade. A minha biografia, eu conto essa história. Chorei. É tremenda, né? E, para resumir, a minha mãe passou por esse processo, minha mãe também veio por esse mesmo processo. Como assim? Os pais da minha mãe, os meus avós, da parte da minha mãe, moravam numa fazenda, ela já mocinha, a minha mãe, a minha avó, que é a parte da minha mãe, né, materna,
ela acabou se relacionando com o filho do patrão da fazenda. Aí nasceu minha mãe. Quando nasceu, eles rejeitaram a minha mãe também. Aí, meus avós, para não deixar isso assim, minha mãe como abandonada, né, rejeitada, foi e registrou a minha mãe. Na realidade, era o meu bisavô, né? Seria o avô dela, que é ela, o que ela fez? Eles foram registrar a minha mãe como se fosse filho, tipo acobertando ali, porque o pai dela, biológico, não aceitou, certo? E aí, minha mãe, com a idade de 15 para 16 anos, conheceu o meu pai, que morava também numa fazenda próxima, acabou, não vou dizer fugir, mas saíram da cidade e vieram para São Paulo. De São Paulo, quer dizer, minha mãe já teve esse processo já de rejeição dos pais biológicos. Aí, o que seriam os avós dela foram que registraram, ela também não criou, porque já tinha outros filhos, só foi para registrar. Ela, com a idade de 16 anos, já conheceu meu pai, veio, já engravidou, então ela entrou nesse ritmo também. Aí, quando ela tem a minha irmã, nesse período, teve meu irmão também que faleceu, chamado o Roberto Carlos, né, por causa do cantor. Eles eram fã, colocou o nome do menino Roberto Carlos também. O Roberto faleceu. E nesse período, foi onde meu pai acabou tendo uma dificuldadezinha lá no dia a dia e se separou. Minha mãe, vamos supor assim, sem uma leitura, sem a identidade de pai, que você acabou falando muito da questão de identidade, sem identidade de um pai. Os avós seria para poder dar continuidade, não pôde, porque só liberou ela para não ficar na fazenda. Ela, uma mulher de cor negra, morando em São Paulo nos anos 60, 65, estou falando essa história, quando eu nasci em 71. Ela, nesse período de São Paulo, ainda está no desenvolvimento, né, o crescimento. Ela também, meu pai também não deu uma boa infraestrutura para ela. Enfim, separou, ela ficou com 2 filhos, e agora ela ficou numa situação que ou ela ficava em São Paulo criando 2 filhos sem ter condições, foi onde ela teve a oportunidade de ir até na Bahia, era somente para dar um momento, para ver até, porque se meu pai fosse com ela, acabou não indo, e ela voltou para encontrar com ele. Quando ela voltou, já encontrou meu pai com outra mulher, que também já tinha engravidado do meu pai. Aí rompeu-se totalmente. Ela disse, deixa meus filhos lá, criado com a minha sogra, ou ex-sogra para ela, na realidade, e enquanto eu vou trabalhar, eu volto para buscá-lo. Essa foi a história da minha mãe, que sofreu muito tempo. Aí foi nascendo meu irmão, que é o Elias, da parte dela é o mais velho. Depois nasceu o outro, vai o outro e o outro, e ela foi ficando, deixando para trás. A história se passou, 33 anos depois eu apareço nesse contexto familiar, nessa história. Aí eu tive a oportunidade, meus irmãos, da parte de homens, todos me aceitaram, né? Eu falo isso aqui, minha irmã, ela não se aborrece por isso, a Lília. Quando eu fui lá conhecer ela não me recebeu, porque para ela foi um choque, ela era acostumada a ver isso em novela, ver em filme, o conto de um amigo. Ela não sabia. Ela não sabia. Nenhum dos filhos sabia que tinha. Só quem sabia era seu Maurílio, porque ela tinha uma dificuldade para se relacionar com ele e falou que não queria, porque já teve uma decepção amorosa. E ele disse que ele ajudaria ela a vencer esse momento e desse oportunidade para eles casar, né? Namorar, e ele casou. Então falou, ó, assim que a gente resolver, eu junto com você e vamos buscar os seus filhos. Então topou, ela aceitou isso. Em seguida nasceu um filho, depois o outro, 5 filhos, e aí, enfim, se adaptaram. Então essa é a história. E foi um encontro maravilhoso, para resumir nessa parte, estou pulando. No dia do encontro, aí foi na quinta, passou o sexto, no sábado, e no domingo cedo eu fui até São Paulo. E falei, pelo menos se eu ver minha mãe de longe, mesmo que meus irmãos ainda não me conhecem. Foi daí que eu fui. Quando chegou lá, minha mãe congregava também. Chegaram da escola bíblica. Meu Deus. Aí eu fiquei de longe, né, vendo. Aí depois eu liguei que eu estava lá perto. Meu Deus, você está perto, e agora como é que faz? Aí foi onde ela chamou meus irmãos. Minha irmã morava mais perto. E quando chegou lá, ela
não quis me receber, né? Não sei se foi vergonha, se ficou com Em ciúme. choque, né? Em choque, enfim. Depois ela me pediu desculpa, a gente foi bom. Hoje é minha irmã, é uma amiga minha. Nós somos amigão, graças a Deus, não tem dificuldade nenhuma. E foi aquele momento glorioso. Enfim, para entrar na parte espiritual, aquela barreira se quebrou. Sim. Muitas pessoas não gostam, né? Mas vou usar a palavra, essa expressão, né? Uma maldição que estava ali, ela foi quebrada pela presença de Deus. O que ocorreu ali naquele momento do encontro que nós nos reunimos dentro daquela casa? Aí veio a sogra da minha mãe, que é cristã também, veio as cunhadas também, que são cristãs também, são tudo cooperadores da Igreja Internacional da Graça, diácono, missionário, pastores, reunidos naquela sala. E naquele período que a gente vai contando essa história, e no momento de oração, eis que entrou uma pomba, né? No nosso meio, e ali pousou no centro daquela sala, e aí foi todo mundo entrou na glória, né? Cristão, ainda pentecostal, foi aquele momento que ele chorou, aí é o que aumentou mesmo. Aí o seu Maurílio pegou fogo, o seu Maurílio disse, eu estou aqui há 25 anos morando praticamente nessa casa, nunca vi uma pomba aqui na minha porta e agora entrar, porque é coisa rara uma pomba entrar realmente dentro de uma casa. E ali pousou no centro, foi aquele momento, a gente caiu de joelhos, choramos, e ali eu entendi, resumindo, a promessa de Deus, a presença do Espírito Santo era uma aliança que Deus estava fazendo. Aleluia. E graças a Deus, alguns irmãos meus estavam afastados, o pastor Aline e ao público, agora que está ouvindo também a audiência, voltaram para Cristo, graças a Deus também, e foi uma renovação gloriosa. Conclusão, esse ano nós estamos completando, agora no mês de junho, completando 21 anos que nós nos encontramos e uma benção. Sempre que eu posso, lá com minha mãe, falo por telefone, sempre final de semana. Minha mãe hoje está com 74 anos, vai completar esse mês agora de maio, que ela é 5 de maio. Ela completa 75 anos. Ai, que bênção. Estamos felizes, graças a Deus. Foi muito bom para meus filhos também, para minha esposa, que me ajudou muito nesse período, né, de sofrimento, de angústia, para a igreja também. Hoje, onde eu posso, eu conto esse testemunho. Sim. Muitas vidas e sempre serão edificadas com o meu testemunho. É assim, trabalho com vidas e geralmente praticamente de 10 pessoas que eu atendo, a maioria deles, vamos botar aí, pelo menos 7 a 8 pessoas têm uma deficiência familiar. Sim. Foi do pai, foi da mãe, já vem uma raizinha assim de família que precisa ser tratado. Então, eu era batizado no Espírito Santo, eu cristão, batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, cooperando, mas existia um vazio dentro do meu ser, uma tristeza, de vez em quando eu me pegava num choro, no monte, em casa sozinho, no meio da semana, no meio de maio, meio da família, no meio das mães, eu também sentia. E depois desse dia para cá, graças a Deus, fui curado, estamos curados, minha mãe também. Hoje passa programa de televisão, ela senta, conta o testemunho. Já nasceu outros netos, ela conta também. A minha presença chegando lá, quem é esse? Aí eu explico. Tem que contar, não tem para onde correr. Sim. Então, graças a Deus. E tá aí um pequeno testemunho, a gente resumindo. Espero que as pessoas sejam edificadas, tá bom? E curadas também, principalmente nessa área. É importante no dia de hoje, né? Muitas pessoas têm muitas dificuldades com seus pais, de perdão. Às vezes os pais são até vivos, né? Estão ali dentro da casa, tem um problema de relacionamento, não consegue perdoar, ou até casou, saiu de casa e tem aquele problema ainda, né? Aquela marca no coração. E é importante a gente entender, né, também o que eles passaram, como o senhor falou, né? Ela teve um passado, ela teve uma história que a levou a tomar essa decisão, e aí houveram outras circunstâncias depois, porque as pessoas acham assim, mas 33 anos, ela nunca teve dinheiro. Gente, né, vive numa situação financeira difícil, com filhos, né? Então, assim, não é uma coisa que é fácil. Aí vem a questão, a pressão psicológica. Será que eles vão me aceitar? Será que eles estão vivos? Será que eu vou estar preparada para ter esse encontro? Porque também tem isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu chego lá, meus filhos estão mortos, e o peso que eu vou trazer para minha vida? Às vezes é melhor ficar com a dúvida de não saber do que com a certeza de ver, né? Se aconteceu algo com eles, se, graças a Deus, tanto o senhor quanto a Laurice tomaram caminhos de Cristo, né? Mas e se ao contrário, se revolta, se joga nas drogas, na prostituição? Então, tudo isso acho que passou na cabeça dela ali. Ela não teve essa coragem, mas foi
um testemunho muito edificante e um operar de Deus mesmo, né? Que tocou na vida de uma pessoa que estava ali na igreja e ela ali, através de um investigador, né? E eu estava achando engraçado o senhor falando assim, eu ia na Record, eu ia na... E Deus falou assim, ele não sabe de nada. Eu já tô preparando tudo aqui, tocando no coração de um, abrindo o caminho. E tava tão perto, né, Bispo? Tão pertinho. Minutos, né? Exatamente. Conclusão, nesse mês que não deu mais, quando eu vim descobrir, quer dizer, a Barra Funda é praticamente ali, o bairro do Limão é Barra Funda, freguesia do Ó, atravessou ali somente o Tietê, é o mesmo bairro. Sim. Quer dizer, Deus estava, igual você acabou de dizer, enquanto eu estava nessa pesquisa, tentando fazer com a força do família, seu braço. tudo, e Deus falou, tá tudo pertinho. E tudo conforme Deus foi dando a direção, graças a Deus deu tudo certinho. E a importância, Aline, que é o intuito de tudo aqui, não é no meu seu testemunho, só edificação, é que o nome de Jesus seja glorificado. Sim. Através de Jesus, trabalhando no meu ser, trabalhando na minha alma, na minha irmã também, que é cristã também, a Laurice, que nos direcionou, a importância dessa formação pedagógica bíblica, que a palavra vai também moldando a gente, né? Sim. Isso que eu quero dizer. Então, na medida que eu fui criado, fui moldado pela palavra, então nós passamos a entender que Jesus, ele tem esse poder de restituição, de quebrar a maldição, de quebrar barreiras, sabe? Dessa ponte de divisão, o muro de divisão, ele põe uma ponte do encontro, né? Sim. Eu gosto de usar essa expressão, né? Entre nós tinha esse grande muro que a gente não conseguia ver do outro lado. O Senhor Jesus lançou por terra e colocou uma ponte. Tá aí, atravessa, eu tenho esse acesso agora entre eu e minha mãe. Graças a Deus. E como que foi também, que é uma parte... um outro processo da sua vida, que você falou que teve muitas dificuldades em relação ao estudo, e eu lembro quando o senhor tem vai fazer 26 anos de ministério, eu vou fazer 25, eu entrei, a Fonte tinha 1 ano, e o senhor tinha dificuldade de leitura, né, eu não sabia, eu fui saber quando a gente teve a rádio, nossa, a gente é velho, né? A igreja tinha uma rádio, o senhor queria fazer programação, mas aí precisava colocar o nome das músicas, o senhor não sabia escrever o nome das músicas. E hoje o senhor é um mestre, né? Com misericórdia, né? Em teologia. Como que foi esse processo de estudo? O senhor é um psicanalista também, faz atendimento social e trabalha no particular também. Como que foi esse seu processo de se libertar desse rótulo de ser um analfabeto, alguém que não tinha estudo, que devido à vida difícil, né, a ter que trabalhar, acabou deixando os estudos e hoje você tem livros escritos, né? Como que foi isso? Amém. Boa pergunta. Bom, um dia eu estava pregando, tudo começou assim, um dia eu estava pregando, então assim, naquele mover da parte de Deus, a graça, era a graça, é e sempre será a graça de Deus, na unção. Eu abri a Bíblia e falava e pronto, né? Igual um papagaio. Aí um dia a pastora Neinha, que é a esposa do bispo Aguinaldo, que o nome dela na verdade é Valdinei, né? A gente põe apelido. É a apelidade de Neinha. É igual o bispo Lucas. É bispo Lucas, né? É José Moacir. José Moacir. E acredito que esse dia chegou o documento lá em casa, José Moacir. Falei, rapaz, José Moacir. O cara é meu amigo, próximo, eu fiquei perdidão. Aí eu peguei, Neinha. Esse José Moacir já morou aqui, nesse é o bispo Lucas de Van. Falei, oh, meu Deus! Entendeu? Pra tu ver. Aí eu liguei pra Nauá pedindo, chegou aqui o documento, um cartão do bispo Lucas. Mas o costume de tão falar bispo Lucas, realmente. É igual Neinha, né? Pega. Aí, né, falou, Edivaldo, aqui é a casa da sogra dele. E que a Neinha também do bispo Edivaldo não é Neinha. É Maricelma. É Maricelma, não tem nada a ver com Neinha. E aí pegou esse apelido, quando eu conheci Neinha, já é com Neinha, então costumou. Então, foi daí que a pastora Valdinei, esposa do bispo Aguinaldo Vieira, senta aqui, varão. Você tem uma chamada linda, Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida, mas é muito importante que você pare um pouco daqui para frente, sente para você voltar um pouco a estudar. Ela teve esse zelo comigo, né? Esse carinho.
de forma bem branda, e eu compreendi. Primeiro, pela idade dela, eu tenho uma consideração muito grande, e nada melhor que uma pastora, uma mulher de Deus, né? Criada no Evangelho, sabia que estava falando. E ela, nesse dia, ela foi e me deu de presente um livro por título Manejando Bem a Palavra da Verdade. Ela disse, eu não quero só falar com você, lê desse livro aqui. Nesse livro, lá estavam algumas indicações acerca dos sermões. Os sermões é o tópico temático, o textual e o expositivo. Então, dali eu passei a ser um amante de livro. Mas não era só o suficiente. Aí eu fiz o curso básico, tudo bem, o médio. Aí eu fui pegando mais prazer pela leitura da Bíblia. Mas para fazer uma faculdade teológica, precisava você ter a conclusão. Aí eu lembro que fosse hoje, tinha uma irmã que morava aqui com a gente na igreja, congregava, a irmã Gleice. E ela tinha um filho que ele era professor da universidade em Brasília, né? Falei, poxa, vou me juntar esse rapaz aí, ele vai me dar umas aulas. Aí quando chegou lá, eu falei com ele, fui na casa dele uma tarde, como fosse uma tarde assim como essa. Aí eu expliquei para ele da necessidade, que queria voltar a estudar e tal. Aí ele foi lá e pegou, foi na biblioteca dele, pegou um livro desse tamanho assim, da língua portuguesa. E disse, teu começo é isso aí. Aí foi daí, eu peguei, comecei lendo aquele livro da língua portuguesa, fui aprendendo, pegando um gosto, que eu pensei que ele ia sentar comigo, ia sentar. Fez nada disso aí, me deu o livro e disse, faça isso aí. Que deu o peixe e falou, se vira. Aí foi pronto. Aí, pastor Aline, foi onde eu comecei, fui fazer o supletivo, né? Tinha alguns graus que fiquei para trás. Aí concluí, até para fazer o bacharel em teologia, necessitava que tivesse conclusão. Foi daí que eu peguei o gosto, realmente fiz a conclusão. Entrei em 2006 na faculdade teológica, pela faculdade FATA, né, que é a Alfa, lá na Manuel Turino, na igreja Vida Nova, pastor Antônio Carlos. Depois abri um polo aqui na São João, porque a gente estava tendo dificuldade de atravessar a balsa, aí juntou, tinha gente de Cubatão, de Santos, Praia Grande, então os pessoal de longe tinham dificuldade de ir para a faculdade. Aí foi onde abri os polos, para nós ficou melhor estudarmos aqui em Guarujá. Aí, por misericórdia do Senhor, em 2006 eu já tinha concluído, né? Em 2005 fiz a conclusão do direito da escola secular. Em 2006 nós entramos na faculdade e em 2011 nós concluímos ali para a glória do Senhor Jesus, fiz a formação, também a formatura, foi lá em Santos, foi uma benção, inclusive eu acho que foi perto do teu casamento também, que eu estava para casar, e aí eu falei, ali, vai ser bem na data da minha formatura. E foi assim, depois eu peguei mais gosto, de lá para cá não parei, aí eu fui fazer o mestrado, fiz pela Faculdade Central Gospel, fiz o doutorado também por lá também, a minha formação no mestrado é Bibliologia também, e de lá para cá aprendendo mais. O doutorado o senhor fez do quê? Fez na Central também? Central também. E aí o doutorado segue a linha da Bibliologia? É da divindade, né? A parte religiosa também, graças a Deus. E sempre que tiver a oportunidade de sentar para aprender, já fui para Fortaleza, fui para Salvador, para o Rio de Janeiro várias vezes, Poços de Caldas, em São Paulo. Sempre esses cursos de formação, de liderança, sempre estou procurando buscar. Só não fui para outros países ainda, mas no Brasil já foi tenho só no Paraguai, né, Bispo? Só fui no Paraguai, exatamente. Fui no Paraguai. Então, levaram para o Paraguai. Foi assim, pastor Aline, que eu peguei o gosto pela leitura, né? Alguém se preocupou. Hoje eu também gosto de fazer isso, eu sou motivador para as pessoas estudarem. Eu vejo algumas pessoas que têm alguma dificuldade ministerial. Eu tenho essa responsabilidade com Deus, em primeiro lugar, comigo mesmo, de quando eu vejo alguma pessoa assim que queira aprender, tem alguma dificuldade, eu procuro me aproximar para poder ajudá-los. Se não é da minha parte, eu indico, procuro levar as pessoas, dar oportunidade, certo? Me tornei um amante da leitura, amo ler a Bíblia todos os dias, não porque eu sou um bispo, porque eu sou um cristão, a Bíblia para mim é meu alimento, que me dá sustentabilidade, não só espiritual, mas familiar, na minha vida secular, como educador espiritual, como líder espiritual, sabe? Não deixo de ler a Bíblia, todos os dias procuro estar lendo, me apegando à palavra do Senhor Jesus, conduzir meus filhos também pela palavra do Senhor, sabe? E
coloquei em prática também essa questão do aprendizado e passar para as pessoas, foi onde eu escrevi o livro, eu te falei o primeiro livro, que Sim, aí é através disso, eu ia através até disso. perguntar isso, senhor, através dessa sua dedicação para uma pessoa que tinha dificuldade na leitura, dificuldade na escrita, o senhor concluiu, independente da sua idade, independente do seu trabalho, não Exatamente. colocou empecilhos, fez sua graduação, que as pessoas acham, é fácil, não é fácil estudar, não é fácil se Muita graduar. entrega, né? O mestrado é pior ainda, que é mais difícil, que é mais puxado. O doutorado, eu nem imagino como é, que eu não tive nem coragem de chegar lá ainda, mas eu creio que Deus vai proporcionar esse Eu doutorado. creio, você merece. E aí o senhor, com isso, o senhor fez, que era duas coisas que eu queria falar. A EPROFAV, que aí veio a idealização de fazer um curso de teologia também, e veio os seus livros. Ótimo. Então fala pra gente desses dois projetos que, através dos seus estudos, né, foram concretizados. Legal. Estou bem à vontade aqui, né? Legal. A entrevistadora é bem preparada. É que eu conheço, né, o entrevistado um pouquinho, aí ajuda. Maravilha. Eu gostei também dessa parte da leitura, aí eu procurei colocar essas ideias em livros. Eu escrevi esse pouco testemunho, contei aqui rápido, as pessoas podem depois ver ou adquirir esse livro, que é um sonho que tornou realidade. Lá eu conto toda essa história com mais detalhe. Depois eu escrevi o segundo livro, algumas experiências que eu tive com Deus naquele período, né, de lá para cá, outras experiências, mensagens de Deus para mudar a sua vida espiritual. Sim. Lá eu trato bastante sobre o nascer das águas, que é a revelação, os sonhos. Em seguida, em 2015 para 2014 e 2015, chegou uma era aqui da teologia da prosperidade. Obrigado. Da prosperidade. Então eu peguei e escrevi um livro também, Estudos Bíblicos para quem deseja uma vida próspera. Então, não entra somente na linha financeira, mas sim a questão administrativa. E lhe dando algumas dicas até para líderes que tinham dificuldade, tinha aquele preconceito, porque a igreja não crescia, né? Ele tinha uma igreja ali com 100 membros, outro irmão que já tem 6 meses, já está com 400 membros, ele não tinha ainda. Então, criavam aquele climazinho. Então, nessa área que eu me preocupei em escrever e mostrar para eles. Alguns professores, mentores também, líderes meus, que quando leu o livro gostaram, porque até foi curado também, porque eles têm isso aí. Poxa, eu sou um líder, já preparei tanta... leve invejinha, né? Isso, pô, já preparei tanta gente, minha igreja não cresce, eu mostrei para ele que nem todo mundo vai ter igreja de 1.000 membros, de 10.000 membros, nem todo pastor vai ter um carro de 200, 300 mil. Isso vai depender da vida dele, como era antes, o que ele está sendo agora, ou das condições que ele recebe. Então, eu trabalho nessa linha. O meu quarto livro foi um livro, eu trabalho na linha familiar. Quando o amor supera os rios. Eu trabalho nessa linha familiar, o que é o amor, o que é paixão, certo? Conto um pouco do testemunho do meu encontro com a Neinha, como nós nos reencontramos, como foi ativado o namoro, ao casamento. Contamos um pouco dessa história também. E o quinto livro, aí onde entra essa parte, eu vi a necessidade. Por que eu me tornei-me? E fui buscar o conhecimento na linha psicanalítica, né? Na linha freudiana. Porque eu via que algumas coisas na igreja, quando se tratava de humanas, eu via com dificuldade. Eu orava, jejuava, sempre tive um compromisso, tive homens e mulheres de Deus que me educaram nessa questão de uma disciplina espiritual. Orar, jejuar, compromisso com a palavra, sabe, com o ministério, com a chamada. E, às vezes, orar por algumas pessoas e, quando eu via, ele repetia as mesmas dificuldades, né? Aí eu falei, bom, fé não é, falta de oração não é, jejum não é, o que era? Foi onde Deus me levou, quando eu estava cursando a faculdade de teologia. Então, lá na faculdade, as matérias, então, os 66 livros, você já tem que dominá-los. Depois tinha praticamente mais 40 matérias. E dessas 40 matérias, ela entra jornalismo, mídia, psicologia, psicanálise. Aí eu
Guardei todos esses pontos, porque no bacharelado você pode entrar nessa linha. É uma porta aberta para você dar continuidade na universidade, né? Aí, quando eu fiz a conclusão, eu falei, rapaz, por que eu não entrar nessa área de estudar acerca do ser humano, né? Primeiro, a mente humana, né? Primeiro que eu já tinha uma experiência, que eu acabei de falar aqui, para não repetir aqui na programação, que eu precisava de uma cura interior. Sabe? Aquela cobrança de por que meu pai não me criou, por que a mãe não me criou, sabe? Eu ouvia vozes, você não vai dar em nada, sabe? Eu tinha esse preconceito por ser negro, né? Quando a pessoa falava alguma coisa de mim, eu ficava para baixo. Então, passou essas dificuldades. Quando fui tratado disso, então eu me vi pronto, mas eu precisava ter mais um conhecimento científico. Experiência eu tinha, mas não sabia como passar. Foi daí que eu também fui buscar, através dos estudos, fiz a conclusão, como eu acabei de dizer, foi muito bom. Daí eu fiquei um tempo, atendi as pessoas, mas não dava muito ênfase. Nem todo mundo sabia que eu tinha uma formação na área da psicanálise. Aí um dia eu tratando de um empresário, ele é servo de Deus também, passou uma grande dificuldade também. Quando eu tratei ele, disse, poxa, bicho, eu tenho tanto conhecimento, moço, sabe? Se eu podia botar isso em prática, né? Além do seu conhecimento teológico, o seu também tem na questão da mente humana, a forma de se eu expressar, de se eu tratar. Aí ele me deu essa dica, sabe? Me deu praticamente esse empurrão. Por que não atender? Aí foi daí que eu comecei a atender mais as pessoas. E foi daí que eu escrevi o livro também, que foi quando eu fiz o TCC. Quando eu fiz o TCC, eu fiz o psicanalista pós-modernidade. Essa foi uma abordagem que eu tive, né, da minha tese. Aí foi aprovado, tudo direitinho, tu já sabe o processo como é que é. Aí eu falei, por que eu não escrever esse livro? Aí eu fui escrever o livro Saúde Mental Espiritual Pós-Modernidade. Aí eu peguei saúde mental como psicanalista, o espiritual entrei como teólogo, né? Tenho uma formação gravado aí também com certificado. E a pós-modernidade, eu trago essa tese falando depois do tempo de Freud, de Lacan, todos eles que já se passaram, como é que hoje um psicanalista trabalha e como é que eu posso consolidar de ser um pastor, né? Ser um teólogo e, ao mesmo tempo, trabalhar na mente humana. Aí eu fiz essa junção, deu certo. E está aí o pessoal gostando, faço atendimento. Algumas pessoas que têm dificuldades nessa área me procuram. Eu já atendi pessoas de Pirassununga, que veio me procurar, de São Paulo. Eu não entro mais nessa área mesmo devido à minha chamada pastoral. Então, eu não abro mão. Então, entre eu e Deus. Exatamente. Minha prioridade é a obra do Senhor, minha família. Que já demanda bastante tempo. Que já demanda muito tempo, exatamente. Depois, se quiser perguntar sobre essa questão ministerial. Sim. Então, foi daí que eu entrei nessa parte como psicanalista. Todos não é só minha experiência de convivência, tenho uma formação, tudo, certificado, meu diploma, todos os meus trabalhos, graças a Deus. Foi daí que tudo surgiu, onde você acabou de ouvir, tudo surgiu. Eu estava pregando, e eu realmente me cobrava. Alguns podem ter dado risada. Eu ainda tenho algumas dificuldades em algumas palavras. Até porque eu chupei muito o dedo, né? Eu não tive chupeta. Né? Eu creio também, acho que muito tempo, na questão de seio, né? Para amamentar-se. Então eu chupei muito o dedo. Então o céu da minha boca ele é um pouco mais longo, né? Sim. Então às vezes a minha língua pega. Tipo, eu prefiro falar mudo do que murário. Porque se eu falar muito rápido, a palavra não sai correta. Então, eu prefiro falar muro para as pessoas entenderem. Eu estou abrindo aqui que é muito importante, até para tratar com algumas pessoas, né, com líderes, pessoas que são chamadas por Deus, têm alguma dificuldade. E a outra palavra também que eu tinha muita dificuldade, toda vez que eu ia pregar, eu treinava o dia todo. Eu falei, não vou errar, não vou errar, não vou errar. E aí eu via muito falar que Deus tirava a gente do lamaçal do pecado. Sim. Hoje eu sei falar essa palavra, mas eu trocava a palavra. Quando eu ia falar lamaçal, eu falava lamanal. Né? Não sei se queria lembrar disso, né? Eu falar essa palavra, aquilo quando eu saía dali do altar, para mim acabava tudo. Podia ser o poder de Deus, todo mundo estava alegre, mas eu me ficava triste. Conclusão, eu entrei à conclusão comigo mesmo, o Espírito Santo me ensinou, é melhor você não falar.
Sim. Sabe? Então, lamaçal, hoje eu não falo essas palavras. Então, o que eu ensino para as pessoas? Tem palavras que você não consegue falar, às vezes não é nem por questão de formação pedagógica, às vezes é uma dificuldade, uma Na dentária, fala, dicção, exatamente. Aí eu fui aprendendo algumas coisas, a gente procura, vai né? substituindo, Bispo, né? se eu tenho todo esse conhecimento, eu erro, sim, mas de vez em quando eu me pego. Eu sou uma pessoa que em casa eu vou me corrigir. Eu mesmo, antes de eu pregar, eu tenho que ler 2, 3 Bíblias para confirmar. Onde eu vou, eu levo meu dicionário. Esse dicionário me acompanha aqui por muito tempo. Entendeu? Tá 1/6/2003. Rapaz. Onde eu vou, dou aula, prego toda Quase vez. tua idade, Kennedy. Né? Desde 2003, eu comprei esse dicionáriozinho aqui, que é muito bom, sabe? Então, assim, isso quer dizer, mas às vezes, poxa, eu tenho esse conhecimento, tenho doutorado, mestrado, mas eu sou ser humano, Sim. sabe? Sim. Então, a gente procura falar na medida possível, né? Eu falo até para a igreja, não sou um cara perfeito. Então, um médico também erra, um juiz também erra, um promotor, um delegado e um bispo também. Não quer dizer que a gente tem todo esse conhecimento, a gente sabe de tudo. Mas isso não altera o conteúdo da mensagem, sim, né? Sim, obrigado, então, pastor Aline. Exatamente. Até mesmo para as pessoas. Então, meu conselho agora, né? Falamos, agora o conselho que, se você tem alguma dificuldade também, é importante que você pare, né? Acho que estude, é importante, né? Tem algumas pessoas que acabam ignorando a questão do ensino teológico. Ah, não precisa, para que teologia? Então, a pessoa cristã é um pregador, ele acaba sendo um ignorante, ele ignora aquilo que é importante, porque a gente entende que teo quer dizer Deus, logia quer dizer estudo. No grego a gente lê ao contrário, né? Logia teo, né? Estudo acerca de Deus, que é a teologia. Sim. Então, algumas pessoas acabam ignorando. Ele acha que só tem que orar. Eu também tinha isso na minha cabeça. Tem que orar, tem que jejuar. Só o espiritual, Só o né? espiritual. Deus revela, Deus revela. Nada melhor quando a gente encontra alguém que confronta você. Sim. Sabe? De falar a verdade. Você está pregando, está cantando, está bonito, mas sente um pouquinho para fazer o melhor, porque o que Deus tem. Então, a visão da pastora Valdenei é uma visão ampla. Quem é Edivaldo hoje? Naquela época ali, eu era um cooperador aspirante. Eu não tinha noção de nada, eu tinha a coragem. Vai pregar, eu subi em monte. E pregava, viu? Pregava. Hoje eu tenho mais prudência. Hoje a minha dificuldade de ir pregar em outras igrejas não é que é medo, nem é nada. Número 1, é minha ocupação. A minha agenda hoje, por misericórdia, é lotada, é cheia. Sim. Como eu acabei de te dizer, hoje de manhã eu fui para uma conferência com pastores. Estou aqui contigo agora. Das 6 horas da tarde eu já tenho também outra conferência que eu vou estar. Amanhã de manhã, se Deus permitir, nós temos a EBD, Escola Bíblica. À noite tem um culto de ceia. Segunda, minha vida é toda, sabe? Tem meu momento agendada. Isso é um privilégio se a gente conseguir um horário com o senhor Glória aqui. a Deus. Louvado seja Deus. Agradeço a Aline, já também nas transcorridas da conversa, por essa oportunidade de abrir aqui seu espaço também, né, nesse momento, para que as pessoas conheçam Edivaldo. Sim. Sabe? Sou uma pessoa simples, humilde, ainda que Deus me levou a ter os conhecimentos, não me faz melhor do que ninguém, sabe? Quando eu vejo algumas pessoas, fico um pouco emocionado, também sou emotivo, quando eu vejo alguns pastores começando com as suas dificuldades, e aí Deus me manda ajudá-lo, sabe? Seja financeiro. Você aqui, eu já tirei momentos assim, de ir na igreja, e ir nessa igreja até na palafita. E a pessoa, meu Deus, o bispo aqui. Eu falei, irmãos, eu sou servo de Deus. E eu estou aqui com a ordem do Senhor para poder procurar ajudar essas pessoas. Aí basta, pastor Aline, a pessoa fazer como eu. Ser simples de compreender que Deus tem coisas grandes e quem está te ensinando porque sabe o potencial que Deus tem na sua vida. Mas, sabe, não ficar naquela coisa, não precisa estudar, não precisa aprender, Deus já sabe. Mas hoje... Se há, né, se Deus deixou algo revelado na Bíblia dele, é porque ele quer que nós o conheçamos, quer que nós estudemos sobre ele, né? Então, tudo é revelação, mas tem revelação maior que a palavra, que já lá explica tudo que a gente precisa saber, né? Então, às vezes a pessoa fica muito pro lado espiritual e esquece de exercitar a parte intelectual, o cérebro, né? Verdade. E é essencial, é igual qualquer outra coisa que você for fazer na sua vida. Você não vai vou orar e vou fazer uma cirurgia. Você não pode. Verdade, não pode. Você tem que ter uma graduação, você tem que ser alguém que se dedique ao estudo para poder fazer com excelência.
e Deus gosta que a gente faça as coisas com excelência. Verdade. O tempo ao tempo, de 2000 a 2005, teve alguém experiente, já com 26 anos de experiência, chama-se Bispo Aguinaldo Vieira. Então, ele já tinha esse tempo. Então, eu fui forjado por alguém, né, através do Espírito Santo, usando-o para trabalhar nessa minha formação. Para quê? 5 anos. Para aquele período, era o nível de pessoas. Nesse tempo, acho que ela era adolescente, outro adolescente. Então, hoje, o nível de vocês hoje, eu tive que me enquadrar pela necessidade da obra de Deus também. Eu não podia ser aquele Edivaldo lá que atropelava tudo, falando tudo. Não. Sabe? Não fiz isso, Deus não permitiu tudo isso simplesmente só para mostrar para Edivaldo. Não, para que as pessoas entendam que há uma necessidade. Sabe? O que eu mais amo Deus tem pressa, né? Deus tem pressa. O que eu mais amo da Bíblia é que a Bíblia ela é atualizada para todo o tempo. O Edivaldo que pregava há 25 anos atrás, sabe? É a mesma palavra, é o mesmo texto, mas a forma de expressar, a forma de explicar, a falta do conhecimento leva nós a tornarmos uma pessoa ignorante e padecer. Palavras de Deus, né? Usando o profeta, dizendo a Oséias, o meu povo perece por falta do conhecimento. Então, até uma leitura, uma falta de um ponto, de uma vírgula, você conhece que também é pedagoga também, leva um texto ao contrário para as pessoas. Então, até a palavra do Senhor ela tem que ser interpretada. Um dia eu estava no podcast, o irmão estava falando, eu não sou teólogo como o senhor. Então, existe o teólogo, que é o teólogo, aquele que é o amante da Bíblia, que é o leitor, e ele já prega ali da forma do conhecimento dele, como como um entendedor de uma leitura, e ele vai interpretar o texto, correto? Sim. Então, ele é um teólogo. Existe o teólogo que é o formado também pela faculdade, onde a pessoa estuda, eu falo da faculdade de teologia, e ele conclui, aí ele recebeu. E existe o terceiro teólogo, que ele faz parte de uma associação dos teólogos, sabe? Que é o Conselho Nacional ou Federal dos Teólogos. Isso quer dizer, para você ser reconhecido no conselho, você precisa pelo menos ter uma tese, sabe? Há um concílio de teólogo. Então, tu entendeu, né? O primeiro é aquele que é o leitor da Bíblia, ele interpreta do jeito dele, então ele é teólogo porque ele estuda a Bíblia e prega acerca de Deus. O segundo é o que fez na faculdade, concluiu. O terceiro, para ter um reconhecimento na linha teológica, ou dos teólogos, faz parte de um conselho. E para fazer a parte do conselho de teólogo, é onde você vai fazer. É tipo alguém que se formou em direito, e ele, para se tornar, ou ela ou ele se tornar um advogado, precisa fazer a prova do OB, correto? Que para se tornar um teólogo, no conselho do teólogo, você tem que ter pelo menos uma tese, escrever um livro, e hoje, por misericórdia, escrevi 5. Então, eu faço parte também do Conselho Federal dos Teólogos, por esse motivo. Amém. Tá certo? Aí eu quero dar dica para essas pessoas aí. E nesse meio tempo, bispo, que o senhor voltou a estudar, começou a fazer sua teologia, a igreja foi passada para o senhor, né? O nosso líder voltou por um direcionamento de Deus para o estado da Bahia e falou, toma, que é seu. Como que foi isso, assim? Porque o senhor não tinha muita experiência, tinha pouco tempo de conversão, né? Assim, 5 anos, né, praticamente. Porque foi em 2005, né? Eu lembro que eu tinha 15 anos nessa época, então, assim, foi nesse período. E aí o senhor tinha ainda dificuldade em leitura, em escrita, voltou a estudar o colegiado para depois fazer a teologia, e aí tinha que administrar uma igreja, largar seu emprego para poder assumir tempo integral a igreja. Como que foi esse período ministerial na sua vida? Ótimo. Bom, é como tu falou, né? O período de 5 anos foi ótimo. Eu estava no lado de um líder, né? Sim. Então, a água dava para ele. Tudo estava para mais fácil. E não tomava decisões. Geralmente as decisões vinham dele e eu apoiava porque eu era o vice dele. Aí quando surgiu, número 1, essa decisão, recordo-me, ou o Espírito Santo, melhor dizendo, me faz lembrar, estava eu, o pastor Carlos César e o saudoso Newton. Não é do teu tempo, não. Esse jovem, ele veio de Salvador
E teve um tempo que nós estávamos numa campanha de oração, o bispo estava aqui ainda. E, de repente, naquele momento de oração, a gente crê, né? É bíblico a revelação, que hoje a gente entende que é a palavra do conhecimento, o dom da revelação. E aí, naquele momento de oração, estávamos ali, Deus bradou no meio de nós e falou que estou eu fazendo um grande mover no meio do ministério. Nem todos irão compreender, mas tão somente creia e obedeça e verão o quanto eu sou Deus. Aí ficou. De experiência, César já tinha bastante. O Nilton também tinha mais tempo do que eu. Nesse tempo tinha outros pastores no meio nosso também, pastor Marcos, tinha bastante gente já com essa formação pastoral. Eu era praticamente um leigo, né? Um presbítero. Um presbítero, estava começando também. Quando surgiu, segundo ponto, que é espiritual que ocorreu, Deus deu para a pastora Valdenei, que é a esposa do bispo, um sonho, eles retornando para o estado da Bahia. Como foi isso? Eles iam de carro, e quando chegaram na cidade de Ipiaú, aí ela viu a placa, bem-vindo a Ipiaú. Aí parou o carro parar. Quando ela orou para o chão, ela viu uma nota de R$5. Aí ela foi andando com ele, entrando na cidade, já não estava mais de carro, foi entrando, encontrou uma nota de 10, de 20, e foi encontrando nota de 50, e a última nota foi de R$100. E essa nota foi de frente a um templo. E aí ela ouvia a voz dizer assim: eu sou o Senhor e vos trago de volta para esta cidade. Esses são os preços da alma, de cada uma alma. Aí ela acordou e passou esse sonho para o bispo Aguinaldo. Foi daí que o bispo entendeu, aí foi projetado. O terceiro foi projetado para que, como eu também fui criado em Piauí, eu conhecia, então o bispo ficaria e eu ia para lá com eu e Neinha, nesse período, minha família, né, para resumir. Aí, mas eu tinha uma promessa de Deus, estava fazendo mover. Então. Aí orou, aí o bispo foi na Bahia, abriu um trabalho lá, aí ele veio, eu fui para lá, eu vim para cá, ele foi para lá, ficou indo, e aquele mover todo. Conclusão, depois de uns 6 meses, foi onde ele concluiu, abriu o trabalho realmente, por enquanto foi uma célula, na casa da irmã Marizinha, da irmã Eugênia, mas quando foi no mês de julho, esse ano agora está fazendo 20 anos essa história também, foi de onde ele pegou e inaugurou a igreja. Aí quando ele inaugurou, ele falou: varão, cheguei à conclusão, Deus não quer que você vá, eu que tenho que ir, foi Deus que deu o sonho, eu entendi. Então, a partir de tal data, você vai assumir aquela liderança. Não tive tanta dificuldade, pastor Aline, porque já tinha um pessoal já formado, né? Não vou falar o nome de todos, mas estava ali um concílio. Segundo, me deram um apoio, sabendo que eu tinha algumas dificuldades, certo? Tive depois essa oportunidade também de me isolar, como acabou de dizer, dos estudos. O fazer supletivo não foi muito, porque também ia, fazia as provas, voltava. Foi mais na parte da faculdade que realmente faltava alguns cultos. Até na hora dos estudos, na hora de fazer também o estágio, nesse tempo. Então, as dificuldades foi essa que eu tive que me isolar. Então, os irmãos cooperavam, me davam um apoio e assumi. O quarto ponto, por que também foi fácil? Porque o bispo me deu dicas para eu não mudar as coisas logo. Até porque agora eu estava assumindo a igreja e existia um modelo do que ele deixou, que já estava... 99 começou o trabalho. 2000 foi onde foi feito o conselho de pastores com o bispo. E aí, em 2002, foi onde fez o registro, o reconhecimento da igreja. Certo? Então, eu não mudei nada, mantive. Quinto ponto, eu mantive assim, o padrão do bispo Aguinaldo. Eu acompanho muito essa questão da liderança dele. Sabe? Não mudei o padrão da igreja. A gente só procurou aperfeiçoar. Sabe, mas não mudei o estilo da igreja, a linha pentecostal, a linha da revelação, uma boa adoração, uma visita, a EBD. Então, foi essa formação que eu tive, então foi daí que eu acompanhei o Você preparo. teve todo um preparo Exatamente. Aí mantive, só fui mais aperfeiçoar.
O curso teológico, a gente falou que abrir a escola de teologia, foi daí que surgiu, onde eu vi a necessidade. Falei, bom, se eu vi a necessidade da minha pessoa estudar, imagine os pastores também. Na minha mente, no meu projeto, era pegar cada pastor de igreja fazer também, mas eles tinham umas dificuldades, Sim. como eu tive. Não concluí, estou na 5ª série, parei na 7ª, parei no 3º ano. E aí ficou nessa dificuldade. Foi onde Deus me deu a ideia de abrir a escola de teologia. Como o curso teológico básico e médio já não exige muito a questão da conclusão do colegial. Pelo menos uma pessoa tem uma 5ª série, uma 7ª, entendeu? O 9º ano. Enfim, se tiver mais, melhor ainda. Aí eu vi a dificuldade dos irmãos. Então, por isso que surgiu. Hoje, o meu método de trabalho, eu acompanho a linha do bispo, de forma pedagógica, ensinando a igreja, o culto de terça-feira, que é o de doutrina, você já faz parte. Quinta, trabalho numa quinta-feira profética. Trabalhava antes, mais libertação. Mas a gente chegou ao ponto de entender que a igreja está toda curada, liberta. Então não há necessidade de culto de libertação. Cristo já nos libertou. Gálatas capítulo 6, sabe? Domingo pela manhã a gente não abre mão, temos, ainda que não é uma multidão, mas está lá as pessoas, os que podem. E tem pessoas que não dá para ir de manhã, a gente entende. E à noite, um bom louvor. Hoje tem uma equipe muito boa, que é os meninos que tocam muito bem, vocês também que louvam, o departamento chamado os ministros de louvores, são muito bem. Então, a estrutura hoje funcional, também, eu tive essa visão que Deus me deu de ampliar o Ministério Fonte da Água Viva no sentido local. Você sabe muito bem que o espaço era bem reduzido, e hoje é um espaço bem maior. Eu aprendi naquela época qual era o crescimento do ministério. Número 1, uma igreja com uma infraestrutura, quer dizer, uma igreja que ela é bem espaçosa, onde tem um espaço para criança, adequado. Número 2, uma igreja que tem um ministro de louvores. Terceiro, uma igreja capacitadora, onde eu entrei agora, que tem o ensino pedagógico. Uma igreja, quarto, usada nos dons espirituais. Certo? E o quinto, uma igreja que tem essa formação de célula também, de formação de obreiros. São esses 5 pontos eu não abri mão até hoje. Sabe? O máximo que a gente puder ter de espaço, melhor ainda é a capacitação. Então, eu não tive tanta dificuldade da formação com o bispo. O apoio da igreja, que entendeu minhas dificuldades. O pessoal abraçou exatamente. A causa, né? Quando abraça, graças a Deus. Então, hoje eu tenho uma formação de cooperadores. Entre pastores, eu não tenho dificuldade. Graças a Deus. E aí estamos caminhando para 20 anos que o senhor assumiu. 20 anos, exatamente. Esse ano agora... 20 anos, gente. Eu tinha 15 na época. Verdade. Então, esse é o nosso ponto, que serve, cada ponto que eu quero falar, que serve para você, pastor, líder, um pastor jovem como a Aline, o pastor Lucas, que é seu esposo, entender. Um dia que Deus entregar, número 1, primeiro é crer no poder de Deus. Segundo, baseado pela palavra dos talentos, você crê na sua capacidade. Eu não me via, mas eu entendi que minha capacidade, mesmo um pouquinho, mas dava para fazer. Você se colocou disponível, Disponível. Né? E terceiro, meus irmãos, ter o apoio da família, foi onde a minha esposa me apoiou. E quarto, onde as pessoas passam a crer, acreditar na chamada de Deus na sua vida. Essas foram as 4 coisas da minha vida. Chamada de Deus, na minha pequena capacidade eu fui evoluindo, meu apoio da minha esposa e o rebanho que tinha me apoiou também. Então eu mantenho esses 4 pilares na minha vida até hoje e por aí vai. Glória a Deus. Eu li até hoje que serve para as pessoas também. No meu livro de teologia, eu já concluí meu primeiro módulo. Incrível, parece. Consegui concluir o primeiro módulo. E ele deixa uma frase em relação a ser cheio de Deus, né? As pessoas oram tanto para ser cheio do Espírito Santo, só que para Deus o que importa não é o tanto que você é cheio dele, mas o quanto você é disponível para ele. Ótimo. E o Senhor é uma pessoa que sempre esteve disponível. Então, à medida que a gente se coloca disponível e acessível para Deus, porque o desejo dele é nos usar, é nos capacitar, é nos encher, ele vai complementando. Agora, quando a gente... eu quero buscar muito, eu estudo muito, mas não é acessível, não é disponível, nunca dá, nunca pode, nunca faz. Então, você não é cheio de Deus, você
é uma pessoa cheia de conhecimento e vazia de Deus. Então, o Senhor fez exatamente ali, né, o desejo de Deus para as nossas vidas, né? Está sempre disponível e continua disponível. Amém. Glória a Deus por isso. Para quem não sabe, o bispo está lá na nossa igreja. Você que está nos assistindo e precisa, às vezes, de um aconselhamento pastoral, né? Ou até uma consulta, né, com um psicanalista. Como que está a sua agenda aí, bispo, de atendimentos na igreja? Fala para o pessoal, porque às vezes a pessoa está com alguma dificuldade, não congrega, ou precisa de alguma ajuda psiquiátrica, né? Psiquiatra não, psicológica, né? Psiquiatra já é outra área. Como que faz para acessar o senhor? Ótimo. Na minha parte pastoral, toda quarta-feira eu estou na igreja disponível para atender. Vou de manhã para a igreja, meu momento de oração, meu compromisso com Deus, faço isso há muito tempo. E ali eu recebo pessoas que estão agendadas. Sim. Quando se trata do pastoreio e o aconselhamento pastoral, é só falar com a Natália. Ela é uma pessoa que tem cooperado no ministério e também na minha vida, ministerialmente falando. Fala com a missionária Natália, ela é como secretária, ela vai anotar, marca o momento da pessoa. Eu começo a atender das 9 da manhã para o meio-dia para almoçar e retorno 1h30 da tarde, vou até às 5 horas, toda quarta-feira, certo? Quando se diz respeito na linha psicanalítica, questão emocional, não particular, aí é minha filha Sara hoje, que tem sido uma bênção na minha vida, e nessa área também está sendo, ela é que faz todo o agendamento também. Aí, para não ter essa dificuldade, quarta realmente é só o pessoal da igreja, crente ou não crente, às vezes tem pessoas também que é um parente, é um conhecido, vai lá na igreja, quer falar com o pastor, e depois termina o culto, fica difícil para a gente atender todo mundo. Então nada melhor sentar num gabinete, bate um papo, toma água, um cafezinho, tira uma dúvida. A pessoa às vezes quer até aceitar Jesus como Salvador no culto, mas fica meio vergonhoso. Vá num gabinete pastoral também. Perdão. Então, nessa área de atendimento, é minha filha Sara, e ela faz o agendamento também da pessoa, tá bom? Questão de preço, essas coisas, aí é mais particular. Ela explica tudo direitinho, fala como é que é, ela tem uma forma de abordar o paciente, entendeu? Sim. Ele deixa o paciente bem à vontade também para ser atendido. Já tem uma boa experiência. Sim. Esse ano agora eu estou completando praticamente 9 anos de experiência de atendimento. Atendo tanto na minha parte particular, eu tinha até uma clínica, mas não deu para consolidar. Eu tinha sócia, vou usar a expressão assim, que era minha sobrinha Clésia, que ela é massoterapeuta, mas após o casamento, ela também tinha outros planos com seu esposo. Enfim, Deus abriu uma porta para o seu esposo e eles foram morar em São Paulo. Aí, tio, não dá mais, vão desvincular aqui. Aí finalizamos. Não deu para ficar também na clínica. Aí eu também cancelei, não tenho mais a clínica, mas eu ainda consigo atender qualquer pessoa, sabe? Qualquer lugar no Brasil, só não atendo online também. Muitas pessoas ligam até para minha filha Sara comigo, mas eu não faço, entendeu? Não vejo muito viável. Na minha área, não. Minha formação é saúde mental e qualidade de vida. Então, eu trabalho levando a pessoa esse alívio mental, o desintoxicar da mente. A mente está muito intoxicada, então eu trabalho nessa linha e dou algumas dicas, orientação, principalmente nesse livro, que quando se trata do saúde mental e espiritual pós-modernidade. Essa parte espiritual eu não trato de igreja em si, sabe, de convenção, nada. Eu trato da espiritualidade do ser humano. Sim. Eu trabalho na minha linha, tem 2 vertentes de interpretação acerca do ser humano. Existe o dicotômicos, que diz que o ser humano é espírito e alma e o corpo junto, na dicotomia. Então eu trabalho na segunda linha da interpretação, que o ser humano é tricotômico. Então eu trabalho nessa linha: espírito, alma e corpo. Na espiritualidade eu entro como teólogo, explicando a questão da espiritualidade, sabe? Eu entro na questão religiosa, onde Cristo diz que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, é ele que religa, que a palavra religião, né, vem do grego, religare,
Então, Cristo, ele não é religião, mas é ele que nos religa de volta ao Criador. Sim. Essa espiritualidade que eu entro. Então, entra tanto crente como não, vai entender o que eu estou falando. E na parte mental, eu acabei de dizer, eu tenho toda essa tese, essa formação de experiência e trabalho na questão corporal. Por que eu trabalho na linha corporal também? Porque eu tenho algumas técnicas. Eu também tenho uma formação na linha cardio-emont. Eu fiz essa, inclusive foi o ano passado, ali com o doutor Marcos e a doutora Silvana, eles eram também da PURC. Então lá, hoje tem uma técnica nova, chama-se uma ferramenta. O que é cardio-emont? Há muito tempo, os psiquiatras, os médicos, os cientistas, psicólogos, psicanalistas, entendiam que o ser humano tinha uma ligação entre o coração e a mente. Por isso, quando a pessoa está muito ansiosa, muito aflita, existe esse batimento mais acelerado. Então, passou a entender que há uma ligação de energia muito forte. Praticamente hoje, então, 75% há uma ligação entre o coração e a mente. Sim. Certo? Então, essa ferramenta chamada cardio-emont é um aparelho que a gente coloca ali ou no dedo seu, onde o aparelho está pedindo, ou na sua orelha. Primeiro é toda a preparação, vou fazer uma anamnese em você, todo histórico. É importante falar que a pessoa entender da minha formação, né? E por que eu fiz esse curso. Então não é que ele vai trazer a solução, mas ele traz uma descoberta fenomenal na vida da pessoa. Além da anamnese, que tem pessoas que têm dificuldade na fala, sabe? Acaba escondendo Acaba informações. escondendo. Coloquei você aqui, vou puxando assunto, te levando a uma dimensão. Eu não trabalho na linha da hipnose. Apesar de que no curso a gente tem o aprendizado, mas eu não alinho. Tem gente que são profissionais, não sou contra, mas eu também não trabalho. Esse aparelho ele trabalha nessa linha, nessa região. Ele meio que te entrega, assim, né? Exatamente. Um exemplo, o meu paciente ontem eu atendi ele. Então ele conversou, aí eu vi que aí eu fiz algumas perguntas. Depois eu coloquei o aparelho, levei ele numa região bem de tranquilidade. Levei ele para ele estar no lugar mais seguro, que não posso falar muito aqui. Aí, de repente, na conclusão, eu ponho minha frequência, eu sei qual que é a quantidade do tempo. Quando conclusão, aí concluiu, você precisa concentrar mais em pensamentos positivos. Ele diz, poxa, realmente eu estou negativo. Ele nem falou para mim, ou para o aparelho. Aí entra essa região de pensamentos negativos, muito legal. Tu não passou comigo nessa época lá. Não, tô com medo, cara. Deixando claro que não é um detector de mentiras. De mentira, é verdade. É uma coisa que passa para a pessoa. Então, eu também tenho essa formação que é muito bom. Eu vou lá. E deixa a pessoa muito à vontade. Então, eu tenho as técnicas, sabe, de que ensina a pessoa na questão da respiração, quando está ansiosa, como vencer o trauma, a ansiedade. Toda essa formação eu tenho. Então, por isso que eu aprendi. Então, eu consigo, algumas pessoas vão lá ter curiosidade, mas como é que o senhor consegue consolidar, ser pastor? Tal, porque cada coisa tem uma agenda. Também o seu psicológico e o seu emocional. Exatamente. Dia, né? Deixa eu equilibrar tudo direitinho. Tem a semana que eu não quero atender ninguém, que eu preciso tratar de mim mesmo. Eu tenho o meu momento do recuar, tanto espiritual, tudo, família. Eu tenho o meu momento, Edivaldo, onde eu vou para um local, fico sozinho com Deus, sem mulher, sem filho, sem igreja, onde você acabou de dizer. Quando eu estou no momento de culto, Aline, e o ouvinte também, momento de culto, naquele momento eu me entrego ali para Deus. Eu deixo todos os meus títulos, ok? E naquele momento eu sou ovelha, eu sou um ser humano, o filho de Deus. Abro meus braços, choro no momento de louvor, não de emocionalismo, porque eu sou aquele ali, que é muito importante para muitos líderes, que o cara chega num ponto de liderança que ele não levanta mais a mão, não adora mais, no meio da igreja não se dobra mais o joelho, pensando que a pessoa vai pensar a coisa, e chorar, achar que está no sofrimento. Não, irmão, você é ovelha, sabe? E subir no altar já desarmado. Sabe, não se tornar pregações como um sermão de desabafo, mas mensagem que vem realmente do trono, vem do coração de Deus para a sua alma e você está pronto. Essa é a minha linha de trabalho. Então, a pessoa pode ser na quarta com a missão da Natália, é só na igreja falar, e na parte de emocional, falar com a minha filha Sara também. Tá certo. Bispo,
Foi muito bom a nossa conversa, mas estamos caminhando aqui para o nosso final. Passa tão rápido, né? Agora que eu comecei a falar, já viu que eu gosto de falar, né? E eu sou tímido, viu, Aline? Eu não conheço essa versão tímida. Não, as pessoas não... É verdade, quando eu falo que eu tenho tímido, eu sou tímido. É verdade. Mas a gente tem sempre o nosso melhor de 12 eu espero aqui. que você está gostando e as pessoas estão sendo edificadas. Vão ser, eu creio, em nome de Jesus. Eu já conheço, mas a gente sempre vai descobrindo coisas novas, né? E isso é muito importante, né? Tudo que o senhor falou aqui em relação a esforço, a estudo, a família, a libertação de mágoas, né? A dedicação ao ministério, eu creio que as pessoas vão ser muito edificadas. E a gente está indo para o nosso melhor de 12, que eu já expliquei mais ou menos, eu tava meio aí querendo pôr uma cola aí, mas aqui é assim, falou, respondeu, falou, respondeu. Se eu não falar as 12, faltar alguma coisa, A gente dá um tempo pra você pensar, mas não tem segredo aqui. E a gente vai fazer os nossos agradecimentos finais, tá bom? Certo. Então vamos lá, o nosso melhor de 12, primeiro, um versículo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é meu versículo que eu amo. Glória a Deus. Um texto completo, assim, uma passagem, né, no caso que te inspira. Às vezes, por exemplo, o meu texto, o texto que fala muito comigo é a passagem de Ana com Eli, enfim, né? Meu texto, por incrível que pareça, João 3, o encontro de Nicodemos com Jesus. Sim, é um texto muito rico. É muito rico. Ali, para mim, é um dos textos mais ricos. Toda a Bíblia é tão poderosa, sim, mas aquele texto é onde é o encontro do homem com Deus e ali abriu um espaço para o homem reconhecer que ainda que tivesse muito conhecimento, mas se não tiver uma revelação do Espírito, ele só tem técnica, só tem conhecimento. Foi onde Jesus falou, tu és um mestre, tu és um príncipe de Israel e não conhece. Sabe. Se eu falar coisa que o humano não entende, mas espiritual. Então esse texto, o João 3,16, mas o texto de João 3, para mim, Nicodemos é ali que chama da convenção, né? Sim. Esse texto para mim é o segundo, né? Um medo. Um medo. Olha. Medo de errar. Um livro que o senhor tem os seus, né? Que o senhor já falou aqui pra gente. Já falei dos meus, né? Sim. Um livro. Pode ser um dos seus também, o seu preferido. Olha, Quando o Amor Supera os Rios, meu livro. É o seu livro preferido. Um sonho. Um sonho. Levar o máximo de pessoas aos pés de Cristo. Amém. Um país. Um país, Angola, minhas origens. Um lugar que o senhor ama. No monte. Uma canção. Canção. A canção, a do pastor Carlos César, Duas Vidas. O bispo tá romântico, hein? Uma pessoa, já que o senhor tá romântico. Maricelma, minha esposa. Um amor. Um amor? Isso, pode ser Maricelma também, se o senhor quiser. Mas meus filhos. Também. E, por último, uma mensagem que o senhor gostaria de deixar. A sua câmera é essa aqui. Uma mensagem que quero deixar é que, primeiro, creia no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, será salvo tu e tua casa. Que é Atos, né? A Bíblia diz nesse texto, muito importante. Segundo, não importa a sua luta, sua dificuldade, primeiro você creia que Deus tem todo o poder e está contigo. Não temas. E se esforce e tenha dedicação. Se você um dia errou, ainda há a oportunidade de você recomeçar. Se um dia parou por alguma circunstância, volte
e retome aquilo que você estava fazendo, que seja para o teu crescimento. Eu tenho uma palavra também que é: nunca é tarde para recomeçar o que estava fazendo, era bom, teve que parar, volte, e ainda dá tempo de começar coisas novas na vida. Quando Deus te colocar em certa posição, se você vir lá de baixo e Deus te colocou em certa posição, seja como José, foi humilhado pelos irmãos, foi vendido, passou por uma denúncia levantada pela mulher de Potifar, foi preso, mesmo assim deu bom testemunho dentro da prisão, e ao sair, quando teve a oportunidade de se tornar o governador ali do Egito, onde era temido por muitos governos, e a palavra final é essa: não mude, seja você mesmo. Essa é a palavra que me guarda no meu coração quando José reencontrou os irmãos, que os irmãos ficaram todos aflitos, angustiados, né, porque eles levaram ele passar por um processo. Ele disse que tudo aquilo foi uma permissão de Deus, era um propósito de Deus. E a parte final é essa que eu deixo: eu ainda sou José. Glória a Deus. Pessoal, chegamos ao fim do nosso ID Podcast. Os livros do Bispo estão disponíveis nas plataformas digitais. Submarino, Lojas Americanas e Shoptime. E também na livraria Fontinelli, que é a editora. Fontinelli, na livraria Fontinelli. Então você pode encontrar os livros do Bispo, caso você se interessou. Ou também pode recomendar comigo, né? Pode pegar diretamente com o autor, ainda ganha um autógrafo, uma dedicatória, tá bom? Caso você se interessou e queira agendar com o Bispo, queira agendar como pastor ou psicanalista e sente alguma dificuldade em vir aqui, você pode entrar nas redes sociais da nossa igreja, @IFAVSED, IFAV, I-F-A-V, SED, tá? E lá você manda um direct que a equipe da igreja, a equipe de mídia vai estar reportando à secretaria. O bispo não é muito ativo nas redes sociais, então a gente mantém esse contato, né, com as pessoas virtuais através das redes sociais da igreja, ok? Então, acredito que passei todos os recados, né? Tenham essa oportunidade de falar com ele caso você tenha alguma dificuldade, não tenha um pastor. Ele é super acessível e eu creio que vai edificar muito a sua vida, assim como edificou a nossa vida. E como a gente sempre encerra aqui, vamos orar por você, para que o Senhor possa te encontrar aí onde você está, através desse episódio, que você possa se reconciliar, né, se religar, como foi falado aqui, com Deus, amém? Então vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te apresentar neste momento todas as pessoas que estão assistindo esse episódio, Senhor. Que o Senhor possa estar, ó Deus, trazendo, Senhor Jesus, ali à tona tudo o que precisa, Senhor, ser externado dos teus filhos e trazendo cura, restauração, libertação e transformação. Pai, se há alguém que está assistindo esse episódio e se encontra longe dos teus caminhos, afastados de ti, que o Senhor possa, Deus, neste momento, trazê-lo de volta aos teus caminhos, na tua direção, e que o seu nome venha a ser reavivado, Senhor, no livro da vida, e aqueles que não te aceitaram, o nome venha a ser escrito. Que eles possam ter forças, ó Pai, para levantar de onde eles estão e procurar a igreja, Senhor, mais próxima da sua casa, mais próxima da Bíblia, para congregar, Senhor, cultuar e adorar o seu nome e se reconectar com o corpo de Cristo. Muito obrigado por esse episódio, obrigado, Senhor, pela vida do nosso bispo, do nosso líder, por todos os livramentos que o Senhor deu na vida dele, por todo o modo que o Senhor trabalhou na vida dele para que hoje ele fosse um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de Deus, para nos aconselhar e nos direcionar. Pai, obrigado por essa equipe maravilhosa que o Senhor preparou para nós, que o Senhor possa estar abençoando 100 vezes mais, derramando sobre a vida deles. Ó Pai, é o que eu te peço, é o que eu te agradeço, te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Você não se esqueça de compartilhar este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de comentar bastante aqui embaixo tudo que o Senhor falou com você, ok? E ative as notificações para que todas as vezes que tiver novos vídeos você seja avisado. É sempre um prazer estar na sua casa, fazendo parte da sua vida e te ajudando a encontrar a sua verdadeira identidade. Nos vemos no próximo episódio do ID Podcast. Deus abençoe sua vida.
Um grande abraço.